Olá, tudo bem com você? Bom estarmos juntos novamente, a gente participando aqui mais uma vez aqui da Palavra de Deus. Quer dizer que a sua pessoa, a sua presença, a sua participação é de muita importância. E eu quero dizer para você que hoje eu quero trazer uma palavra aqui com você sobre o tema Cuidado com o Falso. Mas antes eu quero orar, falar com Deus, pedir para que o Senhor possa nos abençoar. Pai querido, Pai Deus, em nome de Jesus, ao seu Deus seja toda a honra, seja toda a glória. Tu és o Deus da verdade, o Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos fale através da verdade. Abra os nossos olhos, nosso coração, para que possamos ter um entendimento. Assim, Deus, eu oro, tudo Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sobre esse tema do cuidado com o falso, eu quero ver 2 pontos com você. E o primeiro ponto é cuidado com a falsa mentira, ou seja, cuidado com a mentira que está aí impregnada, né, em nossos corações, no seio da sociedade. Mas isto já era previsto ali em 1 Timóteo e 2 Timóteo, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3, fala que nos últimos dias haveria então assim dias difíceis, de uma extrema corrupção na face da terra em todos os níveis da sociedade, na política e no governo, o pior que é no mundo eclesiástico, aí, na vida social, na vida da igreja, na sua vida. E isso eu posso dizer para vocês que tem nos causado grandes males em nossas vidas. Então, o que é alarido? Ou seja, a falsa notícia ela tem nos causado, então, alaridos. O que é alarido, na verdade? Segundo ali o dicionário, né, diz que o alarido ele é como uma gritaria de guerra, gritos, falatórios, muitas vozes simultâneas. Um exemplo de alarido assim, a gente pode, bem simples, às vezes você olha, a gente observa que você vê uma sombra muito grande, não é? E por trás daquela sombra que está ali, você vê rugidos, urros, gritos, né? E aí você fica assim apavorido, você fica com medo. E quando aparece ali o que está por trás daquela sombra é apenas um gatinho, né? Então isso é alarido. É o que tem acontecido muitas das vezes na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas, e isso tem nos causado muito mal. Em os últimos dias que nós estamos vivendo, ao ligarmos a televisão, o que vejo? O que ouço? Eu posso dizer para você que a gente vê uma enxurrada, uma avalanche de notícias, meus irmãos. E essas avalanches de notícias, elas vêm de uma forma aumentada, com muito sensacionalismo, ela vem com muitos interesses misturados ali, interesses próprios, até mesmo partidários. Qual é o propósito de tudo isso, meus irmãos? Você que está me ouvindo, essa pode ser as suas perguntas. Qual é o propósito de tudo isso? Informar você dos acontecimentos? Deveria ser, pode ser, precisa ser, mas há um grande interesse de informações, de interesses próprios, não é? A maioria dessas informações, desses interesses aí, a maioria deles é de enganar, procurando assim tirar vantagens lucrativas no meio a tudo isso. E o que isso tem causado para nós? Tem causado um grande desastre, meus irmãos, excessivo na vida da população. É isso que tem nos causado. O que isso tem causado? Tem trazido na nossa vida, na vida das pessoas, uma série de temor, uma série de pavor, uma série de medos. E mais, agravando assim, meus irmãos, motivando, trazendo para nós muitas doenças. Segundo algumas informações de alguns médicos que a gente tem visto aí, eles postarem nos seus atendimentos aí, nos seus consultórios, o que eles têm visto é um grande aumento na vida da sociedade de muita depressão,
pressão alta, por estar sempre ali tenso, preocupado com os acontecimentos, medo, não é? Pânico, doença cardíaca, afetando assim o seu emocional, o seu psicológico. E muitas das vezes também, aí, conforme algumas orientações, falsas orientações que muitas vezes estão passando para a sociedade, que tem causado, trazido uma certa acomodação às pessoas, e elas têm ficado muitas vezes ali enclausuladas, quietas demais, e isso tem trazido também uma série de obesidade, isso tem feito mal à pessoa. Então isso tem causado mais males do que, eu posso dizer para você que isso tem causado, aí, segundo algumas pesquisas de médicos, isso tem causado mais males na vida da sociedade e das pessoas do que a própria Covid em si mesmo. E eu quero dizer para você, você quer uma palavra amiga? Eu vou te dar algumas palavras amigas que podem te ajudar aí um pouco nessas diversas situações tão complicadas que nós estamos vivendo. Primeiro, desligue a sua televisão. Veja menos televisão. Deixe de ficar vendo notícias que traz a você pânico, medo, pessimismo, tá? Segundo, não jogue a seus filhos para cima do celular como forma de sossego, como forma de descanso. Terceiro, procura ler mais. Procure um bom livro. Leia a Bíblia, porque é a palavra de Deus, né? Dê mais tempo aos seus, dê mais tempo à família, passa mais perto, ouça coisas boas. Isso é importante para levantar a sua autoestima, o seu bem-estar, porque a nossa mente, nosso cérebro, ele capta, ele formula, ele direciona, então aquelas mensagens que eu recebo, elas vão causar efeitos no meu sistema imunológico, no meu corpo em si, na minha mente, no meu cérebro. Faça uma caminhada muito importante. A caminhada ela faz você estar primeiro no espaço aberto, respirando um ar mais puro, é bom para a mente, bom para o cérebro, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ver com vocês. E o segundo ponto que eu quero ver com você aqui nessa palavra, sobre cuidado com o falso. E agora eu quero ver com você sobre o cuidado com o falso profeta, que se encontra aqui em Mateus 7, nós vamos ler do 15 ao 23, diz a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espieiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos você as conhecerá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrarás no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então esse é o segundo ponto que eu quero ver com vocês, sobre a questão cuidado com o falso profeta. O falso profeta existe? Sim, o falso profeta existe e ele está em nosso meio. O falso profeta parece verdadeiro, mas é falso. O falso profeta, ele existe para nos enganar, ele existe para te enganar. Diz aqui o texto, aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles nos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores, são vorazes. Eles parecem verdadeiros, mas são falsos. Parecem verdadeiros, mas são falsos.
acautelai-vos dos falsos profetas. Mas a pergunta pode ser feita da seguinte forma: como eu posso saber e distinguir o falso profeta? Eu posso dizer para você que é muito complicado nós aqui descrever o falso profeta do verdadeiro. Porque ele disse que descrever o falso mestre como lobos em peles de ovelha nos lembra de que os falsos mestres parecem verdadeiros e que a mensagem deles pode ser bastante atrativa e até parece ser verdadeira. Então o texto diz assim: como eu posso então separar, ver se ele é falso ou ver se ele é verdadeiro? A Bíblia dá a resposta. A Bíblia dá a resposta seguinte: que pelos frutos nós conhecemos, pelos frutos vocês conhecerão. Mas a verdade é que um fruto, muitas das vezes, leva um certo tempo para ele produzir, a árvore produzir o fruto. E muitas das vezes, até que eu descubra se o falso profeta é um verdadeiro profeta, ele já causou muitos danos, inclusive pode ter causado danos na minha fé, na minha vida, né? Mas a palavra de Deus diz: sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como a serpente. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensina. É uma arma que Ele nos dá. Eu preciso observar do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, para saber se o que está ali, o que eu estou ouvindo, participando, é verdade. O que tem acontecido, que hoje você tem a total oportunidade ou liberdade de ver dezenas de mensagens, mas saiba como você possa ali aproveitar o que é certo, o que é verdade, o que é mentira. Não creia tudo que você vê e ouve, porque, como diz a palavra de Deus, o falso parece ser verdade, parece ser verdadeiro. Como pode ser eliminado o falso profeta? Não pode, não tem jeito. O falso profeta se revela com seus próprios frutos. Como podemos eliminar? Veja a parábola ali do joio e do trigo. O Senhor disse: o dono da lavoura vai lá e planta o trigo. À noite o inimigo vai lá e planta o joio. Então vem os seus conservos e diz: Senhor, mas está crescendo ali, tem joio ali no meio. O Senhor quer que a gente vá ali e arranque o joio? Ele disse: não, deixa tudo crescer junto, porque isso não compete a você. Você só precisa ser prudente. Quem tem esse poder, essa autoridade de eliminar o falso profeta não somos nós, mas nós precisamos ter um discernimento do que é verdade e do que é mentira. Então tenha muito cuidado, seja prudente, cuidado com o falso, cuidado com a falsa mentira, cuidado com o falso profeta. E diz a palavra de Deus que no tempo no tempo certo, nem todos que dirão Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas aquele que vai vir fazer a colheita e vai separar o joio do trigo. Só ele tem essa sabedoria e o saber do que é falso e do que é verdadeiro. Que o Senhor te abençoe ricamente, que te ilumine nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Essas enxurradas de notícias que têm nos causado grandes males e muitas confusões. Seja simples, seja prudente como a serpente. Conheça mais a palavra do Senhor. Converse mais com Deus para que você não seja enganado pelo inimigo. Essa é a minha palavra e que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.